Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje é sexta-feira da Paixão. Jesus teve que ter muita paixão pela gente para fazer o sacrifício que ele fez. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vou falar sobre sacrifício. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Bom, sacrifício é a coisa que qualquer pessoa menos quer fazer na vida. É a palavra que qualquer pessoa tem mais horror na vida. E isso pode ser consciente, você pode ter a plena consciência de que você detesta se sacrificar, ou até de uma maneira que você não tenha tanta consciência disso, mas com certeza sacrifício é uma coisa que você detesta fazer, assim como todo mundo detesta. Isso porque sacrifício é uma coisa que vai em total desencontro com o que a gente tem como instinto. Nós, humanos, não queremos nos sacrificar. Aliás, não só os humanos, todos os seres. Instintivamente, para a gente poder sobreviver, a gente não quer ter que fazer nenhum sacrifício. A gente não quer, a gente foge do sacrifício porque a gente vê o sacrifício como morte. O sacrifício está sempre ligado a sofrimento. Ninguém se sacrifica para fazer uma coisa que está curtindo, uma coisa boa. Você certamente vai fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa que você quer. Geralmente uma coisa boa para a sua vida ou para alguém. Mas não é algo que você vai ter vontade de fazer. Se sacrificar pelo outro é algo que a gente quer menos ainda, né? Se a gente já não quer fazer sacrifícios por nós mesmos, imagina então pelos outros. Mas é justamente através do que você sabe que você seria capaz de fazer por uma pessoa, o tipo de sacrifício que você seria capaz de fazer por uma pessoa, que você vai ter uma noção do quanto você ama essa pessoa, ou do quanto você não ama essa pessoa, né? Do quanto você quer uma coisa, ou do quanto você não quer uma coisa. Não houve sacrifício maior na história do que o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus apanhou, ele foi crucificado, que é uma morte terrível, é a pior morte que existia na época, porque ela é muito dolorida e ela demorava muito tempo. E além de ter tido essa morte, né, quer dizer que na carne dói muito, todo o peso da culpa, né, dos erros, dos pecados que toda a humanidade cometeu, estavam lá, em cima das costas de Jesus, estavam em cima das emoções de Jesus. Então, não só aquilo foi muito pesado fisicamente para ele, mas também emocionalmente foi uma coisa terrível. Até porque só o próprio peso, só o próprio sofrimento físico já era absolutamente terrível. Além disso, além de ter sido um sacrifício imenso, ainda foi uma grande injustiça, o que faz disso ainda pior, né? Porque quem errou fomos nós. Jesus era perfeito, né? Jesus é absolutamente imaculado, sem pecado nenhum. Ele perfeito e nós pecadores, e ele morreu na cruz para nos libertar do pecado. Então, era uma grande injustiça e isso faz com que esse sacrifício seja ainda maior. Só que foi através desse sacrifício e só por causa desse sacrifício que nós ganhamos a possibilidade de ter uma vida eterna. Nós ganhamos a possibilidade de sermos perdoados por Deus. Até então, se Jesus não tivesse feito isso, a gente iria direto para o inferno. Foi aí que nós ganhamos o direito de poder ir para o céu, de poder ter vida eterna. Então, a nossa gratidão, por maior que ela seja, né, por mais que a gente tente, que a gente queira, né, ser grato e retribuir o que Jesus fez para a gente não consegue. A gente não merecia nada disso. A gente não merecia, e nem Jesus merecia morrer na cruz. Nós não merecíamos porque éramos pecadores e ele não merecia ter morrido porque ele era perfeito. Ele fez isso por uma opção. Mateus 16, 21 diz: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito.
Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Ou seja, Jesus fez essa opção. Ele viu lá Pedro, né, sendo estimulado por Satanás para fazer com que ele não fizesse aquilo, para fazer com que ele não fizesse aquele sacrifício, até porque provavelmente Pedro começou a sentir uma certa ameaça para ele mesmo, né, porque ele fazia parte da turma de Jesus. Se Jesus estava lá fazendo isso, ele talvez também pudesse acabar sofrendo, talvez não tanto quanto Jesus, mas também sofrendo. E Jesus falou, não, ele repreendeu Satanás, né? Ele repreendeu Pedro, né, que estava agindo através de Satanás, para que a vontade de Deus pudesse acontecer, para que ele pudesse fazer aquele sacrifício terrível, né? Ele pediu, não seja uma pedra no meu caminho, para que eu tropece, porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Bom, conforme eu disse, foi assim que nós ganhamos o direito de ir para o céu. Foi assim que a gente adquiriu a possibilidade de ter os nossos pecados perdoados. Veja só o que diz Romanos 3:22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Isso significa que se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai poder ir para o céu. Você vai ter o direito de ter os teus pecados perdoados e vai para o céu. Se você realmente se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, você vai adquirir esse direito. Esse é o seu passaporte para o céu. Então, por isso, eu quero fazer uma oração. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida, se você quer realmente, se você se arrependeu dos seus pecados e você realmente quer começar uma nova vida, uma vida com Jesus, uma vida no qual Jesus vai ser o seu Senhor, porque você também sabe que Ele é seu Salvador, eu quero que você faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu te peço para escrever meu nome no livro da vida. Eu creio que eu sou pecador e necessito do teu perdão. Me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor me perdoe. Reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou por mim e que o Senhor é o único caminho que leva à salvação. A partir desse momento, eu vou seguir a minha vida na sua palavra. Eu te convido para estar no meu coração, na minha vida. Faz morada em mim para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia, então, que a gente lembra que, assim como todos os dias, a gente deve se sentir profundamente agradecido a Jesus pelo sacrifício que Ele fez. Então, lembre com a sua família, faça uma oração, esteja buscando sempre a Deus e faça esse lembrete de agradecer a Jesus por isso, por esse sacrifício. Então eu quero agradecer a Deus dizendo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.